Sejam bem-vindos ao Chat Trovão do episódio 7 de Platinum End. Eu sou o Thunder e não entendi nada desse episódio. Eu sou o Rafa e de repente Flashback Man. Adoro os nomes desse cara. Eu sou o Igor. Cara, vai a merda. Porque esse episódio foi muito bom. Foi muito bom. Foi muito Ele passou muito rápido. A gente fala. Quando é bom, o episódio passa rápido e a gente não vê. Esse episódio passou voando. Literalmente voando, né? Ele passou voando como o voo dos PNGs de Platinum End. É só um arrasto na tela. Com asterisco, mas continua sendo um voo. Verdade. Você dá um Ctrl T e aí você pode mover. Porque daí você tem a ferramenta de mover dentro da cena de Platinum End. É fantástico. Exatamente. Cara, eu não sei, eu realmente comecei a aplicar aquilo que a gente falou, de tudo é incoerente, portanto é coerente por ser incoerente, e aí esse episódio eu não consegui assistir. Porque ele conseguiu estourar o meu contador de incoerência, é incrível. Quando eu tava falando, pô, eu tô entendendo que ele tá sendo incoerente, ele vai lá e consegue subverter a própria incoerência dele. É maravilhoso. É inesperado, eu não sei qual é a cabeça ou o mindset que eu tenho que ter pra ver Platinum End, porque não funciona. Não funciona nada que eu predisponho a fazer. De fato, a última coisa que Platinum End é previsível. Porque tudo que ele quis fazer aqui, de repente criar conflitos morais e dilemas sérios de... chegou o nosso querido Nicki Minaj Man, puxou o celular dele com seu maravilhoso inglês, falando, agora eu tenho uma outra bomba que vai explodir em outro lugar, porque eu sabia que se alguém viesse atrás, era porque é uma pessoa bondosa, se é uma pessoa bondosa, eu posso explodir outras pessoas para usar de defesa contra essa pessoa. E matar ela, mas agora eu não quero apenas matar elas. Ela ou elas, no caso, que agora aqui são dois. Ele quer conversar com elas pra tirar alguma coisa desse contexto. Que não levou a nada, inclusive. Porque não teve nenhum objetivo a conversa dele. O que teve, Rafa? Teve, me explica. Exato. O contexto é literalmente, eu tenho um planinho. Como eu, roteirista, personagem, gastei tempo pensando no meu planinho, o plano precisa ser executado. E a partir do momento que o plano não é executado em sua plenitude, a gente vai ter diálogo expositivo pra falar todo o plano. Tá ligado aqueles momentos em que você é mestre de RPG e você faz uma porrada de uma lore, aí o cara vai lá e muda no primeiro if? Ele falou, não, você não vai mudar no primeiro if. Eu vou te contar tudo que tá acontecendo aqui pra você voltar pro outro if. Então, exatamente isso. Ele pensou e falou, não, eu pensei em tudo isso, não vai ser desperdiçado. Aí ele vai, tem todo o diálogo expositivo, tem todo o contexto de personagem pra ele voltar pro if que ele queria. Então, você sobreviveu. Mas agora eu vou te contar o meu segundo plano mirabolante, você vai cair nele. Porque sim, porque eu preciso que você caia nele. Ah, mas você pode estar mentindo. Não importa. Não porque importa. eu sou bom. E tem outro ponto também que se aplica até pra tentativa de criar uma balança dele pros outros, porque eles falam, nossa, mas você não sabe o que é perder, os outros, ninguém disse que tínhamos que nos matar nessa guerra, na verdade disseram, mas você não sabe o que é perder pessoas se você mata ao bel prazer. Ele, eu sei sim. Você não sabe, e de repente flashback, o quanto eu sofri pela minha irmã, ou aquela pessoa especial que acabei perdendo e agora eu tenho que fazer algo que é matar todo mundo e virar Deus com os poderes que eu ganho que não envolvem nada a não ser matar todo mundo e voar. Então, tipo, ele tá aí desde... O que você tá falando, eu concordo, só que ele tá fazendo isso pra todos os âmbitos de enrolação ou de reexplicação, porque não pode ter uma tensão natural em Platinum End. Tem que ser tudo jogado pros caralho pra um dilema forçado acontecer. Eu quero até dar um outro elogio pra Platinum End, como a quantidade de palavras que ele utiliza para conseguir segmentar entre aspas, um texto é maravilhoso. Porque esse ponto específico do você não sabe o que eu tô sentindo, eu perdi pessoas, eu também, mas e daí? Rapaz, ele tem um uso de um vocabulário tão rico, mas tão rico para ele criar pontos e contrapontos que eu fico admirado. Ele mandou literalmente, e daí?
Tipo, ele poderia ter gastado mais tempo, ele podia ter criado um contraponto ao mesmo ponto que ele tinha com o protagonista pra dizer que ele tinha empatia. Não, ele manda apenas um "e daí?". Inclusive, esse episódio foi maravilhoso, cara, porque o texto tava tão mal escrito, as palavras que ele usava eram tão desconexas uma à outra, que eu realmente não consegui entender esse episódio. Eu não entendi esse episódio. Esse aqui é o ponto. Porque o elemento do "e daí" é justamente pra colocar uma conotação pra falar, ó, ele é um estudante do ensino médio, então ele precisa ter esse vocabulário e ele precisa agir de forma rebelde. Então aí o vocabulário tem contexto. Então aí eu defendo. Aí eu levanto minha plaquinha de defesa pra Platino End. Peraí. Você vai querer meter uma dessa agora, quando o cara, ele é basicamente o Tony Stark? Sim. Pra ele, sim. Porque se o protagonista falasse com esse vocabulário, eu falo, não. Incoerente, roteirista, não pode. Caralho, não, mas peraí. O protagonista, quando vai fazer o diálogo motivacional dele, ele sempre faz questão de usar as mesmas palavras pra dar conotação de toda a carga emocional inútil que é criada sobre ele. Sim. Então, tudo que ele vai falar, ele sempre precisa usar a palavra felicidade no meio. Sim. Mas não encaixa na cena. Não importa. Não encaixa com o contexto. Não importa. A gente vai fazer encaixar de algum jeito. Porque eu preciso colocar a palavra felicidade pra embasar que eu não posso matar ninguém, porque se eu matar alguém eu vou ser infeliz e a pessoa que morreu vai ser infeliz. A pessoa que morreu não vai ser infeliz se ela não estiver viva pra ser feliz. Segundo ele, vai ser feliz. Eu discordo, cara. Porque pra mim não faz o menor sentido o nosso Petróleo Man falar, olha, beleza, eu vou dar toda essa linha de raciocínio, ele é um cara bonito, ele é um cara inteligente, ele é um cara que tem contatos com terroristas porque ele consegue armar bombas nesse mundo, ele é o Tony Stark adolescente do mal, literalmente. E ele manda um "e daí?" pra refutar alguém. Eu acho isso... É o cúmulo. Não que esse seja o ponto principal do quão ruim é o uso de palavras em Platino End. Mas isso daqui, pra mim, foi intancável. Foi o primeiro, soco na minha cara que me tirou do episódio. Eu falei, caralho, eu não tô conseguindo entender a conexão do uso de palavras aqui em Platino End. Porque o cara que me mete um "e daí?" me tiltou. Realmente tiltou. Isso aí é uma questão totalmente sua. Porque entenda uma coisa. Sim, eu tô pensando que é minha mesmo. Tem um valor nesse daí que eu acho interessante. Sendo uma parte de mim está sendo irônico agora. Porque a parte que vai tentar ser um pouco mais sério. Que ele tá... O nosso querido AstraZeneca Man, adorei esse nome, esse type novo. Pega o próprio contexto dele de que ele mesmo acabou de explicar pra refutar o outro do quanto ele perdeu, o quanto ele sabe a dor da perda. E na mesma frase ele manda bom, foda-se. Não importa isso aqui, porque a gente não tá falando de morte de parente, não tá em funeral de ninguém. Teoricamente estaria das pessoas que estavam ali dentro, mas foda-se. A gente está aqui para meter o louco. Então vamos meter o louco. Mas antes de meter o louco, eu vou mandar um "e daí" pro meu próprio "e daí". Porque agora a gente tem que criar uma grande conversa sobre esses ideais, enquanto o meu ideal, ao mesmo tempo que é maligno, porque eu sou o Virgil Man, ao mesmo tempo é nobre, porque eu tenho um contexto e uma motivação mais profunda por trás. Então o paciente está querendo, só em uma única fala, meter 3 pontos de vista diferentes desse personagem para o mesmo contexto. Caralho, do mesmo personagem ainda por cima. Isso é verdade. É excepcional. Meu cérebro só trava quando ele faz umas coisas dessa, porque ele fez isso constantemente nesse Mind Game que eles estavam ali. Porque tinha o protagonista, tinha o Doomguy e o Metrozinho Man. E os 3 estavam ali fazendo um puta debate sobre, olha, tem bomba... Não, mas se você se matar, eu desarmo a bomba, mas alguém vai morrer, mas eu vou escolher quem vai morrer, mas não, eu não quero morrer, mas eu quero sacrificar porque eu não quero que essa pessoa morra, mas nenhuma garantia de se eu me sacrificar ele não vai matar ninguém, e vai criando essas
Meu Deus do céu, essas atrocidades cognitivas que ele vai criando aqui pra criar algum tipo de tensão. Esse T dele é um dos piores T's que ele consegue trabalhar. E aí, foda-se, vamos dar porrada e virou Dragon Ball Super e flechinha uma batendo na outra. E nem a anja da sabedoria sabia que dava pra, de fato, fazer Battle Shonen aqui com as flechinhas batendo uma com a outra. Eu acho isso fantástico. Porque quando começou a fazer isso, quando começou a ter alguma ação onde colocaram a mão na massa, eu falei, finalmente está andando pra algum lugar, porque foi quase metade do episódio tipo, só nessa disputa ideológica de 3 pessoas vomitando pela boca. Palavras... Só duas, porque... Sabe por que só duas? E é engraçado, não é porque um deles é completamente jogado de lado. É porque a gente tem o nosso Chuchucão Man. Do outro lado, o Dungai tá querendo falar coisas apenas pra rebater e ganhar tempo. Ganhar tempo pro que exatamente eu não sei, porque o outro ficou parado só escutando a conversa, então o próprio ganhar tempo dele não serviu de nada. Uhum. E o nosso querido protagonista tá querendo resolver todos esses problemas, esses argumentos e problemas internamente! Então já temos olha o nível. Temos a conversa criada pelo Jukebox Man. A gente tem a rebatida do nosso Dungai. E temos uma segunda linha de raciocínio interna do protagonista falando, não, mas eu não sei o que eu devo fazer. E pera aí, eu deixo parar porque eu vou fazer flecha vermelha. Uma hora eu vou atirar a flecha vermelha. E flecha vermelha. Ai, não sei o que, isso talvez seja errado, mas flecha vermelha. É muita informação acontecendo. E até eu comecei a me perder nesse episódio falando, mas caralho, pra onde você tá querendo ir? Eu já não sei mais. E de repente brota as anjas cobrindo as costas uns dos outros, eu não sei porquê. Eu não sabia quem já dava pra defender essas porra, mas tudo bem. Não, Rafa, é que você não entendeu. É que a velocidade do som é maior que a velocidade da luz. Então, se o cara for atacar pelas costas, a voz dela vai chegar antes do que o golpe do cara, entendeu? Faz sentido. Vai estar mais perto. Exatamente. Justo. Mas com relação a esse ponto, ele te engana. Porque quando você pega e olha pro texto, e tem todo o contexto do Linha Corinthians e Taquera Man, cara, não é. Não é. Porque todo o diálogo dele é simplesmente... Não, a questão que ele coloca de, você mata pessoas, é simplório. Porque ele não quer falar sobre isso. Ele só quer uma desculpa pra falar o plano dele. Quando ele fala e evidencia todo o plano dele, aí chega no ponto do protagonista de como que você pode ser assim, como que você pode matar pessoas e não sei o quê. Porque isso daí é o contraste que ele quer fazer desde quando ele apresentou esse personagem e apresentou o ponto de vista do protagonista. Isso daí tá desde sempre. A única diferença é que agora o protagonista verbalizou e falou pra ele, como que você consegue matar pessoa e não sei o quê. Em todo o contexto que foi colocado ali no diálogo, é basicamente o que vamos colocar assim, o protagonista pensa isso e ele vai questionar o vilão por causa disso. Você olha todo o texto ali que é colocado, ele é irrelevante. Porque eles estão basicamente verbalizando o que a gente já viu. Então o protagonista tá verbalizando o que a gente já viu, o antagonista ele tá verbalizando o que a gente já viu dele, e quando ele ia chegar num ponto de tipo, agora a gente vai ter o maior senso de profundidade dele, e não por mérito, porque eles inseriram um flashback, porque sim, agora a gente vai ter um senso de profundidade. Aí ele manda o e daí? E daí? Se você não se preocupa com isso, se você não quer dialogar sobre isso, eu que não vou continuar nesse ponto. E é basicamente isso que ele estabelece. Todo esse diálogo, se você suprimir tudo isso daqui em informações relevantes ou que agregaram minimamente do que a gente sabe do personagem, não sobra absolutamente nada. Porque toda a fase do plano é irrelevante, porque são os ifs que não são abordados, porque não vai acontecer. Toda a questão do contraste entre o protagonista e o vilão é irrelevante, porque eles estão falando algo que a gente já viu, a gente tá vendo na tela, e toda a montagem de cena com relação ao plano dos dois mequetrefe, do Dungai e do Midoriya da chinês, também são irrelevantes, porque não acontece como eles colocam. Então, cara, o único ponto relevante desse diálogo todo, de todas essas informações, entre aspas, que são jogadas, é o próprio protagonista falando, eu vou ou não vou, eu vou ou não vou, eu vou ou não vou, aí ele vai, aí acontece alguma coisa. Mas se você for pegar realmente de coisa relevante,
Não tem nada. De fato não tem nada. E no próprio antagonista, porque quando chega o nosso querido Tainha, Vinho e Muito Sexo Man, ele começa a fazer a ideia do plano de não, agora eu vou criar esse plano aqui e botar vocês contra a parede. Mas não, ele não vai botar a gente contra a parede, que é uma grande mentira. Mas é a mentira que a gente tá falando que é uma mentira, só por outro ficar calmo. Ao mesmo tempo que o outro não... O nosso querido... Palmirinha Man não aproveita os planos dele, que ele mesmo está contando, então realmente ele pode dizer que é uma grande mentira. Só que a gente pode supor até que é uma grande mentira. Só que como nada disso está sendo levado em conta, no final é o de fato encheção de linguiça Man, onde ele só tá, como você falou, literal arranjando tempo pra alguma coisa, eu não sei o que é, pra simplesmente tentar dar mais camadas para essa história que na verdade não existem. Porque tudo que o protagonista fala a gente já sabe. O Dungai, foda-se. E o nosso querido Piada Man só está sendo motivo de piada o tempo todo. Piada pra gente, porque o anime quer que a gente entenda como o nosso querido Bruce Banner Man é extremamente complexo e cheio de nuances e formas diferentes de interpretar uma conversa apenas para um grande e daí. Caralho, mano. Agora... Só dando um ponto nesse sentido, o e daí foi a fala com mais valor de tudo isso. Sim. Sabe por quê? Porque justamente o e daí fala: o vilão não sabe o que dizer, o vilão foi colocado contra a parede, o vilão não sabe continuar esse diálogo. Ele manda o e daí, tem a porradaria, depois da porradaria, ele fica daquele jeito, dá um blow, porque ele foi... Travou tudo. Travou tudo esse finalzinho. Em que parte? Que ele perdeu no argumento e mandou um e daí, pra meio que se safar dessa resposta. Ele perdeu no argumento, mandou o e daí, e depois da porradaria, ele se sentiu tão afetado que ele ficou com aquela carinha de dar o below. Ou seja, a única frase que realmente tem uma relação de causa e consequência é essa. O e daí. Cara, eu ia falar uma coisa bem parecida, porque agora pensando um pouquinho mais e assentando um pouco mais o meu poder de raciocínio, esse episódio foi extremamente redundante. Porque foi literalmente isso. Vamos nos conhecer, né? Tipo, vamos encarar um de frente do outro. Os três, eles literalmente vão ser redundantes a tudo que a gente já conhece, seja em seus objetivos, seja seus modos de lidar com as situações, seja com as suas ações. Um vai chocar no outro e não vai mudar em absolutamente nada. Todas as informações que são jogadas aqui são criadas porque agora essas informações existem, como a gente já conhece que Platinum End faz isso sempre, né? Então a regra ela sempre vai ser dita no momento ou depois do momento para contradizer ou para explicar uma coisa que nunca foi dita. E nunca será respaldada algum tipo de teste, porque não é assim que funciona. E aí quando você tem todo esse conflito armado até que aconteceu, ele não mudou nada. Tipo, o fato deles terem conversado não mudou absolutamente nada pra ninguém. Basicamente, a única coisa que, entre aspas, mudou é a quantidade de informações que o nosso protagonista tá fritando. Porque ele tá nesse negócio, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, só que ele tá fazendo isso de forma muito mais... com muito mais palavras, basicamente. Porque agora ele tá fazendo vou, não vou, usando redundância com muitas linhas de raciocínio que são a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Ou seja, ineficiente. Tipo, um episódio ele foi ineficiente de criar tudo isso, e isso tá certo pra Platinum End. E agora faz mais sentido, é mais simples. A estrutura é tão simplória que a quantidade exorbitante de texto que teve nesse episódio fez parecer obtuso e difícil, mas na verdade não. Olha que incrível! Obrigado, Platinum End. Você, até pra fazer o simples, você consegue complicar as coisas. E importante que
a forma como o Canguru Pernê também dialoga com o protagonista é justamente o que fomenta a reflexão do protagonista depois, que é, entre aspas, o ponto de conexão e evolução que foi, entre aspas, muitas aspas, criado aqui. Porque literalmente sendo o meio de confrontar ele mesmo, e aí o roteiro, estupidamente, interliga isso com o que o pai dele pensava, e dentro de toda essa discussão, que não existe, ele coloca, pessoas, se são assassinadas, não conseguem ser felizes. Pô, Remiyashiro bateu palma pra ele, né? Parabéns. Uma excelente conclusão. Pessoas mortas não são felizes. Então eu quero ser feliz, eu quero que ele seja feliz, mas só que ele é feliz matando pessoa, logo a gente não consegue ser feliz junto. Aí ele entrou no paradoxo da felicidade, né? Um conceito criado incrivelmente por Platinum-End, onde nem todos conseguem ser felizes, e a partir do momento que o protagonista percebe isso, ele entra em parafuso. Então, todo esse contexto aqui que a gente falou, que é basicamente mais do mesmo, que a gente já sabia, que já tinha essa informação, e eles basicamente verbalizaram o que a gente já sabia, é justamente para dar esse gatilho pro protagonista perceber que não dá pra viver na vida idealizada dele de todo mundo ser feliz. E precisou toda essa porradaria literal acontecer para ele perceber isso. Então, cara, e principalmente para interligar esse ponto de resolução dele da temática da felicidade com o passado dele, com o que o pai dele falava. Então utilizam-se a palavra felicidade, mesmo no contexto que existiriam milhões de palavras melhores, justamente para conectar isso com o passado dele. Ou seja, você pensa que tudo isso foi para essa conclusão, para ele chegar de capuz na escola e com a pseudo-namorada dele? Todo esse processo foi pra essa resolução? Eu falo, parabéns, cara. Você, além de incoerente, você consegue criar literalmente um labirinto, onde quando ele conclui o labirinto, ele chega exatamente no mesmo ponto. E tem dois pontos que eu queria passar nisso, porque Platinum-End foi um anime tão interessante que eu simplesmente pesquei, então teve coisas que eu realmente não entendi. Primeiro, por que a outra chegou e falou que agora não dá mais pra eles namorarem? Por conta do protagonista. O protagonista está quebrado. A psique do protagonista está quebrado. Ele não vai conseguir me defender. Ele não vai conseguir ficar do meu lado. Eu vou criar problemas para ele. Isso é o que você entende pelo subtexto. Porque ela nunca verbaliza nada. Então você tem que usar o seu poder de intuição pra você inferir, por meio da construção de cena da cara dela bugada, travada, o que ela tá pensando pra falar isso pro protagonista. Porque, se você quer até porque, veja bem, Igor, se ele está fazendo um discurso sobre felicidade, obviamente, com toda a certeza do mundo, é uma referência direta a que ele não está feliz comigo. Cara, exatamente. Mas foi isso que ela concluiu. Igor, é melhor ainda. Sabe fazer uma explicação abrangente pra resumir em uma palavra. Ou no caso, duas, com doce. Não, mas é aí que tá. Isso que é da hora. Porque vai vir o próximo episódio e vai desconfigurar completamente esse setup. Ele vai vir pro próximo episódio e vai falar, olha, sabe todas essas inferências que a gente fez, um puta malabarismo mental pra tentar entender porque o anime não disse, e se ele dissesse, ele iria chegar numa outra conclusão, então ele vai fazer isso. Ele vai falar que é outra coisa, vai falar, puta, a gente não pode namorar porque eu tenho chulé. Não, Thunder, não. Ele vai fazer isso. Fica tranquilo. Calma, o chulé não, pô. Não é um chulé, mas é um elemento parecido. Aí calma, porque escalonou. Chulé não. Platinum-End faria isso, você sabe disso. O papete do Seninha Man não vai compactuar com isso. Com chulé não. Calma. Mas agora falando do nosso querido Tanajura-Man, eu tenho uma segunda pergunta. O que aconteceu pro protagonista de repente não ter mais forças pra matar ele? O que ele viu no rosto dele exatamente? Ele era bonito. Mas esse que é o ponto, Rafa. Ele viu que era um ser humano. Era um ser humano propositalmente gostoso. Aí ele falou,
O quê? Ele não é uma máquina, ele é um ser humano. Como assim? Aí tem o crítico, aí tipo, ele acertou no dado, 20. Pum, ele é ser humano. Ele jogou no dado de novo, ele é um ser humano gostoso. Pum, mais um 20. Ele falou, pô, aí não dá, aí não posso. Aí eu não posso compactuar com isso que eu tô fazendo. Porque aquela coisa, o meu discurso eu não posso matar ninguém. Mas a flecha vermelha eu posso usar porque eu não vou matar ninguém. Mas, no meu contrato fala que tem um aditivo no contrato que eu não posso usar a flecha vermelha em cara gostoso. Então se eu usar a flecha vermelha em boy gostoso, aí ele olhou, lembrou do contrato e parou. Então é exatamente essa justificativa. Como ele viu que era, primeiro, um ser humano, eu acho importante esse detalhe, principalmente a Platino End, e segundo, que ele era gostoso, então ele falou, opa, eu não posso usar a flecha vermelha. Eu tenho que... Opa. Ele parou, repensou e falou, pô, aí ele não usou a flecha vermelha. Mas exatamente, isso daí é a explicação que você pode inferir sobre a obra. Se você quiser a explicação mais simples, ele não podia usar flecha vermelha, senão acaba o anime. Peraí. O Fórmula 1 Man, ele tem mérito nisso. Porque é o seguinte, eu acho muito pedante, né? Muito arrogante do protagonista falar, eu escolhi não acertar a flecha, eu não consegui. Você não conseguiu porque você fraquejou. Você não conseguiu porque você não conseguiu, você foi incompetente. Porque ele conseguiu ser muito mais rápido do que você. A velocidade da luz dele era mais alta, muito mais rápida que a velocidade da luz dele. Ele falou que ele hesitou. O anime mostra que ele hesitou. E isso daí fica claro pelo próprio storyboard fantástico que tem Platino End, no detalhe em que ele olha pro vilão, vê que o vilão tá com uma cara de triste, e ele fala, opa, esse cara pode ser convertido pela associação Naruto Discurso no Jutsu. Aí ele falou, opa, não vou usar a flecha vermelha. Vai que eu consigo convencer ele de outra maneira. Aí ele foi embora. Triste, entre aspas, porque o nosso querido Panicat Man está com um sorriso mais contemplativo, não tão triste, é mais um sorriso, então finalmente chegou alguém à minha altura. E aí ele para e ele sai facilmente das mãos do cara, coisa que ele sim podia ter feito. Obviamente sim podia, mas por algum motivo ele agora não pode. Mas agora a gente vai justificar que naquele pequeno, ínfimo momento de 0,2 segundos, o nosso querido Ikemen Man não podia, porque ele estava com um tiro de raspão na cabeça. Por sinal. Pois é, por isso que assim, se for tentar entender o que as peças do anime nos passam, né, seja roteiro, seja storyboard, seja o contexto, eles começam a se degladiar de um jeito que, se você falar, puta, cara, ele queria, o Tamanduá Man queria comprar a pamonha, por isso que ele foi embora. Poderia! Não tem nada que impede. Não. O Wi-Fi Man ficou ali justamente porque ele tomou uma cacetada de tiro e depois de tomar o tiro, ele ficou incrivelmente... Os tiros, ele ficou esperando o protagonista vir pra desaparecer. Pois é, tipo, não tem... Ele podia, qualquer coisa. É literalmente qualquer coisa. Pois é, por isso que eu tô falando. Não é mérito. Também não é demérito. É óbvio que não tem, é difícil envolver mérito quando você não tem nem regras estabelecidas pra falar ele acertou, ele errou. Por isso, é isso que eu tô falando, cara. O motivo é sim. O motivo é... Sim, mas sempre foi sim. Então volta nisso daí. O motivo é ir daí. Não, mas nesse caso, a gente teve o detalhe do que o protagonista realmente olhou pro rosto do Seinen Man, viu que ele tava um tanto triste e ele falou, e ele hesitou. Aí você entende porque ele escapou. Agora, por que ele tomou uma cacetada de tiro e não fez isso antes, já que os tiros só acertou ele de raspão? Aí é uma outra história. Aí você começa a queima-roupa acertaram de raspão. Você começa o seu trabalho de detetive pra fazer as inferências pra chegar à conclusão disso, porque isso realmente o storyboard não demonstrou, não explicou pra gente. Mas é aquela coisa, se o storyboard não consegue nem explicar pra gente visualmente os 300 tiros que ele tomou
e só um foi de raspão, eu não vou racionalizar sobre esse processo. Mas aí a gente também tem o fato que o nosso querido Mickey Mouse Man, participando dessa cena, conseguiu bagunçar tanto pelo âmbito do storyboard quanto pelo âmbito do roteiro. Porque o próprio contexto da cena, mesmo que a gente tenha, foi porque ele hesitou, não justifica porque a própria ação do Pato Donald Man é confusa. Você não dá pra entender, porra, ele podia só ter se voado antes, ou ele por um momento tava realmente aceitando a morte. Não tem como saber, o cara simplesmente desiste. E agora não vou desistir mais, porque agora esse outro me deu a chance. Mas o outro só ia me dar uma faixa vermelha que não ia me matar. Então não faria diferença nenhum momento da própria hesitação. Porque ele já estava usando o elemento que não permitiria hesitar. De fato. Mas aí é exatamente... A única coisa que sustenta isso é o ponto de que, pô, o protagonista viu que o Spider-Man tava um tanto triste e falou, opa, ele não tá com a cara de mal do vilão de Sword Art Online Alicization. Logo, inesperado, né? Parece que ele transparece algum tipo de sentimento para um assassino. Então aí ele vai e hesita, porque ele acha que vai conseguir convencer dentro da natureza inocente dele e idealizada dele. Então, tipo, dentro dessa perspectiva, beleza, eu consigo aceitar isso. Agora, o porquê que ele não fazer isso antes, já que os tiros são irrelevantes pra ele, porque ele tem literalmente uma armadura à prova de balas, aí é outra história. Isso daí, eu entendo os dois pontos e eu concordo com vocês dois, porque, tipo, o que o Rafa falou do âmbito do... Por que o Tamaringo Man tá fazendo isso, a gente não sabe. Tipo, nunca vai saber. Porque não importa. Realmente não importa. Agora, o que isso gerou foi, de fato, um monte de momento emo do protagonista falando, mas eu não posso matar pessoas porque matar pessoas não permite ela ser feliz. Mas eu não consegui, mas eu não consegui dar a flechada nele porque a flechada nele, inclusive, não ia matar. A vermelha não ia matar. Em nenhum momento. Mas esse que é o ponto, Thunder. O nível de empatia do protagonista é tão grande que ele não quer fazer com que a pessoa não consiga tomar ações por ela mesma. O protagonista não quer fazer nada, ponto. Exato! Exato! Porque, tipo, ele criar toda essa linha lógica de sentimentalismo da decisão que ele não tomou, inclusive, é maravilhoso, porque ele falou um monte de groselha que não serve pra absolutamente nada, muito mal estruturada, com palavras péssimas pra fazer todo esse sentimentalismo, que no final só voltou e correu pro rabo dele de eu sou um protagonista ele não é nem reativo, ele não é ativo, ele não faz nada, ele tá ali. Ele existe. Nem existe, porque... Quer dizer, infelizmente ele existe porque a presença dele acaba culminando ou cenas estúpidas ou em momentos de decisão mais estúpidos ainda. Como, por exemplo, novamente, se o seu problema de não agir é o que fez o tio Patinhas Man fugir, a forma como você simplesmente começou a aplicar isso dentro da conversa é péssima. Porque você tá botando justamente o contrário. Que ele mesmo fala, independente do que fazer, eu não reagia. Aí agora, o cara tá tentando fazer isso. Ai, seu monstro, eu vou cuspir 10 kg de baba na minha máscara. E vou começar a voar ao som de música de Dragon Ball Super com um CG magnífico de Berserk 2016. E fazer só a porradaria fluir. Contrariando tudo que eu estou dizendo depois, já... Olha o Mad Game. Nossa. Ele já contraria a conversa futura. Nossa, é verdade. Mas você também tem que ter a ideia de que o contexto da cena é justamente você ter o protagonista se defendendo dos ataques do Elemental Hero Man. Então eles não estavam batalhando pra matar, ele tava batalhando pra se defender. Mas aí que o Dark Magician Man tava atacando outro. Mas aparentemente se defender também é sinônimo de matar, que é sinônimo de tirar a felicidade da pessoa. Exatamente. Por algum motivo, eu não sei por quê. Então a resolução que ele quer é que ninguém morra.
Então, a partir do momento que ele viu, opa, eu consigo bater de frente com ele, logo eu não preciso matar ele. Logo, eu não preciso nem acertar ele com a flecha. Logo, eu vou ficar triste por conta disso. Exatamente. Caralho! Ai, eu tô começando a entender. Ai, que triste. Mano, é muito De linha de raciocínio. Eu Triste, porque olha o que tá acontecendo, olha como é a minha visão de mundo, e olha como ele é literalmente o oposto da minha visão de mundo. E olha como eu vi que ele tava triste por causa daquilo. Então eu vou falar pra mim mesmo que eu sou um merda, e vou falar pra mim mesmo que eu quero que todo mundo seja feliz. O engraçado é que ele fala, pô, eu quero ser feliz. Aí dá um take na coitada da garota que não tem nada a ver com o assunto. É claro que tem, porque... Pera aí, Igor! Tem sim! Transição de cena. Ele vai lá, ela vai lá e fala, eu não posso ficar com ele. Mas tem sim, Igor. Veja bem. Senão ele não vai ser feliz. Pera aí, Igor. Aí eu vou ter que discordar completamente de você, porque tem toda a conexão possível. Porque os dois estão quebrados internamente. Ela já é tão quebrada que nem fala tem. Então eles precisam dessa relação para serem felizes. E aí, ao mesmo tempo que ela não quer mais esse relacionamento, ou acha que não vai querer mais, por conta de ver o seu boy sofrendo por coisas que são completamente separadas dela, ele está indo atrás para tentar criar uma conexão e se manter feliz, ao mesmo tempo que ele não quer mais ser feliz. Mas não se preocupe, porque isso foi resolvido por uma coisa simples. A Anja chegou e falou, ele é legal. Caralho, mano, é difícil. É complexo você entrar na mente desse personagem. Desses personagens. Óbvio, Thunder. Porque até... Porque você pode usar lógica. Não, mas esse é o ponto, cara. Porque até, sei lá, o Feijoada Man nesse episódio que não fez muita coisa, ele foi quase reativo ao sentimentalismo barato do protagonista, que é incrível. Ele chega no final, eu não vou matar mais. Eu prometi não matar ninguém inocente. Pá, matei o médico. Caralho, até essa você meteu. Isso é fantástico. Essa. Isso é genial. Isso é genial. Não, pois é, por isso que eu tô falando. Até essa ele meteu. Porque mostra que ele é completamente hipócrita. E isso é excelente. Sim. E aí a gente... Porque sem eu querer, não mato sem necessidade. Eu sou de ser, não, pô. Morre, Primeira pô. coisa que eu faço Não, mas aí, veja bem... Não tem conexão. Não, claro que não. É uma coisa diferente. Inclusive, esqueceram a garota A. Não. Pera aí. Agora, esse ponto é fantástico. O protagonista fala, você usou a garota A, não sei o que, garota A. Ô, gente. Vamos falar um negócio aqui. O conceito de garota A, quem inventou foi você, Midoriya da Deep Web e o Dungai de Marte. Vocês inventaram o conceito da garota A. Quando você fala garota A pro Playboy Man, ele não sabe quem é a garota A. E é incrível. Na verdade, Igor, eu vou te cortar, tá passando vergonha, porque sim, falaram. Sabe quem falou? A TV. A TV falou a verdade. A TV. Mas a garota A, quem deu foi eles. Não foi a TV. Não foi a TV. Desde o início a TV falava garota A. Não, peraí, então... Não, a TV não falava garota A. A TV falou garota A. Não falava garota A. Falava garota A. O chat falou que a TV, falou. Falava. Eu acho que foi... Cara, pelo que eu me lembro, foi a TV que falou isso. Foi a TV. Eles, inclusive, excelentíssimo nome de assassino. Me impressiona, inclusive, que o nosso querido Telecena Man comprou essa ideia e resolveu chamar ela só de garota A. Caraca. Mano, eu vou ter que rever isso daí porque ele não falava garota A. Não nesse episódio, foi no episódio passado. Foi no episódio passado, porque foi o episódio passado que mostrou a matéria na TV. Uhum. Não falava garota A. Porque foi o nome que eles inventaram. Porque eles não sabiam quem era ela. Então eles tinham que inventar o nome. Aí fala, pô, garota A. Peraí, então tem mais caroço nesse angu, porque, cara, se eles inventaram e a TV usou,
Houve uma transição de pensamento aí. Na Porque verdade, lembro que a eu televisão sei o que... usou e eles falaram. Eu sei o que é isso, na verdade. Hum. Telepatia, man. Não. Aí é outra história, peraí. Não, eu sei. Porque rolou uma literal telepatia dos dois pensarem na mesma coisa. O jornal, pra se referir a essa psicopata misteriosa como Garota A, e deles pensando como que a gente vai se juntar, vai se referir a essa garota que a gente não sabe quem é, pode ser uma grande inimiga. Os dois ao mesmo tempo. Jorginho da redação e Dungai. Garota A. Então, tô vendo aqui o episódio 6, eu até abri aqui. Mas, em 16 e 20 teve a TV falando que era a Garota A. Agora eu não sei se eles falaram... eu não sei se eles falaram antes, porque depois vieram e falaram sobre isso. Mas eles viram no celular primeiro e falaram Garota A. Na verdade, a explicação do Kiritsuko da Deep Web é justamente isso, né? A Garota A, ele fala antes da TV. Então, é isso que eu tô tentando caçar. É isso que eu tô tentando ver. Teve algum noticiário antes? Cara, não sei, velho. Não sei. Agora eu tô real curioso. Eu acho que teve, não. Que foi no pós-crédito do outro episódio? Não. Quem começou com isso foi o jornal. Foi o jornal que falou isso. Foi o jornal. O jornal. Foi o jornal. Mas eu entendo que talvez o Igor tenha se confundido, porque o Platino, eu ia falar Neverland por algum motivo, mas Platino End adora fazer isso o tempo todo. Que vamos criar uma conversa, por baixo tá passando outra conversa, e é capaz de chegar o figurante e trazer uma terceira conversa. Ou em primeiro plano mesmo trazer a terceira conversa. E você que se vire pra conectar as três. Não, mas no começo do episódio já começa a falar Garota A, mas ele não dá o contexto se a gente já ouviu isso antes. Eu acho que não. Caralho, não, porque no começo do episódio é aquela farofada de Gorzinho e... Não, mas aquilo ali foi o retrospectivo do episódio passado. O final do 5 foi o pós-créditos da menina lá aparecendo, e aí já começa Caralho, a então outra eu vou ter que parada. voltar pro 5, peraí. Não, porque o 5 só tem pós-crédito e não fala de Garota A. Porque é do ponto de vista dela. Não, no episódio 5 já meteram essa de Garota A. Foi no episódio 5 que meteram o negócio da Garota A. Que foi o negócio da TV. Eu falei! Então quem meteu isso primeiro foi a TV. Foi a TV. Mas aí, de novo, isso já acontece porque eles estão falando não necessariamente até da conversa lá, da conversa em relação à Garota A. Eles estão falando de outra coisa. E, de novo, você que se vire pra conectar essas 2 ou 3 ou 4 ou 300 conversas numa coisa só. Isso é Inclusive verdade. foi o que aconteceu pra caralho até nesse episódio. Isso é verdade. Meteu essa man, de fato! Mas aí volta pra Garota A desse episódio. Qual que era a conexão? A única coisa que eu tinha falado e foda-se ela. E foda-se ela. Mas é isso mesmo, pô. Então tá bom. Então tá certo. Então a gente chega numa conclusão. Ela tem asas, ela tá viva. Ela já sabia da bomba, inclusive. Tá? Não sabia não. Não, ela não mostrou o corpo. Literalmente virou um marinho, sabia não. Ela não sabia não. Não. O Igor meteu o Marinho na conversa, aí não dá. Mas ela só desapareceu da existência da... Mas tem um take ali pra mostrar que ela tava morta? Não teve nada. Mostrou um pedaço de roupa que remetia a ela. Ah, mas isso não significa nada. Tem essa aí também. Não significa nada. Mas pra mim, como espectador, significa alguma coisa, pô. Não significa, porque ele mente. Não significa. Ele mente o tempo todo, Ele inclusive, mente, e ele não sabe nem mentir. Porque não é como se bota a roupa e olha como era fácil criar, inclusive, toda a justificativa pro diálogo positivo. O cara começa a citar das bombas e fala que usou a Garota A pra isso, mostra um take da roupa dela voando ao vento, foda-se, e aí o protagonista começa: seu monstro, como você é capaz disso? Não, o que eles fazem? Ou você tá bem aí, Dungai? Eu tô sim, tô meio quebrado, mas ainda bem que eu tinha roupa anti-explosão. Aí a menina, sei lá, foda-se. A menina tá por aí, man. Empatia só quando me convém, pô.
E pelo menos é coerente no fato deles falarem: olha, a explosão é mais rápida que a velocidade da luz. A explosão de fato pegou a garota e o Doom-Man. Caralho. Coerência em ser incoerente, fantástico. Ou, cara, vai ser melhor ainda, porque daí ele pode meter essa e subverter a coerência da explosão se a garota sair viva. Esse é o ponto. Porque Entendeu? realmente está em aberto. Exatamente. Então, olha só, Platinum End não dá ponto sem nó. Não dá ponto. Não, ele faz os nós. Com que ponto, não sei, mas ele faz um nó. Ele faz um nó sem linha. Ele faz o nó, ele fala, ó, tem aqui o ponto, tá aqui o nó, você fala, beleza, entendi. No episódio seguinte ele vai, corta o nó e você tem que fazer um novo nó. E ele muda a linha. E ele muda a linha. Não, Não, já não é nem mais linha, é uma corrente, irmão. Não, ele muda o que é o ponto e o nó do que tá sendo. No que tá sendo inserido o ponto e o nó a cada episódio. Ou a cada momento, né? Eu já tenho uma teoria de que já não tem mais nem ponto, nem nó, nem linha, nem o caralho a quatro. É alguma coisa que ele tá trazendo. Alguma o coisa. conceito abstrato de linhas temporais. O conceito abstrato de roteiro. Isso é a última coisa que eles de fato têm. De fato, de fato. E é isso, temos mais alguma coisa pra falar desse episódio? 10 de 10, melhor da temporada. Pois é. Parabéns pro Sabor da Carne Man por ter destruído o relacionamento do protagonista com um diálogo expositivo. Não, vários diálogos positivos. Mas não aí era sobre isso. mas aí eu vou encarnar o Tico e Teco Man e falar, e daí? Exatamente. Pegou o protagonista ali, mandou, atirou pro alto, a carapuça serviu e acabou com o relacionamento. Literalmente, ele tinha uma carapuça ali. Exatamente.